Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
it to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, stop. Steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My day really not tame, I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Ripping hard and more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, stop. Steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand, bang got my hand.
Olá, senhoras e senhores, meio-dia em Brasília, cá tô eu, seu parceiro, seu chapa, seu brother, seu camaradinha, aquele louco que não pode errar, então por isso mesmo não se dá ao luxo de tal. Sim, queridos e queridas, estamos aqui no ar para mais uma edição de Central Lábia, exatamente, mais uma edição do seu programa favorito, do horário vespertino, aí na hora do seu almoço. Estamos há mais de um ano não, quase um ano já almoçando aqui com vocês. E aí no nosso chat, os suspeitos de sempre, Gilson Mulambo, muito bom esse nick, nosso parceiro Morgado aqui também está entre nós, Régis Decade, nosso assinante aqui já tem muito tempo, cara, 6 meses aqui com a gente. Muito obrigado, Régis, aqui pela sua assinatura. Hoje, olha só, Silveira Luz entrando aqui na assinatura com a gente. Pô, satisfação, vocês que assinam a gente aqui, vocês mantêm a nossa máquina aqui funcionando a 1000 por hora. Demorou? Pedro Silva, Augusto Portugal, salve Augusto, firmeza, meu chapa. Estamos todo mundo bonde aí, Léo Ceral, Zé Chirico. Hoje temos. Cadê? Não vi, não estou vendo nada. Estou vendo aqui? Deixa eu carregar aqui. Maravilha. Já tivemos um sub aqui, faltam aqui mais 9. Estamos aqui com a nossa meta diária de assinatura. Chega junto aqui. twitch.amazon.com. Meu microfone está um pouco baixo? Deixa eu ver aqui. Eu posso aumentar um pouco, ver aqui. Melhorou? Ei, som. Som, teste. Batuque na cozinha. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Mas o batuque na cozinha, sim, não, que é alto demais até agora, não? Por causa do batuque, o que é melhor? Como estava antes ou como está agora? Mais baixa, mais alta é melhor que você abaixa um pouquinho. Então tá tudo bem. Você assina aqui a gente através do twitch.amazon.com, meu chapa, minha querida. Ok. R$ 9,90 ao mês e você recebe aí várias vantagens da Amazon, cara, pro seu Kindle, vantagens do Prime Video também, cara. E você, né, cara, você recebe os emotes exclusivos aqui da Lab, tem muitas alegrias sensacionais. E você, né, principalmente você ajuda a manter nosso canal aqui no ar, com cada vez mais força, meus chapas queridos e queridas. Olha meu parceiro Juliano aqui, Big Boss na área, salve meu chapa, tranquilidade? É nóis, parceiro, tamo junto e misturado, meu chapa. O Enial Borg, manda um salve pro interior do continente, Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso. Mato Grosso? É isso? Aê, demorou, meu chapa. Satisfação. Tamo juntão. Um salve pro interior do continente, mano. Você é louco, é isso aí, que é disso que se trata, cara. Estamos aí em todos os lugares, meus amigos e minhas amigas. Um aviso. Você que já tem a assinatura... você que já tem, por exemplo, o Prime Video, né? Que você ali paga a assinatura R$ 9,90 por mês... você consegue linkar sua conta com a Twitch. E aí você consegue assinar a gente aqui todo mês sem pagar mais um centavo, cara. É só você apertar meia dúzia de botões ali e tudo vai dar certo. Tá ok? Quem foi? Quem foi? Bre 5 Nosso camarada Bre 5 distribuiu aí vários subs para a família. Maravilha, pô, isso aí é sensacional. Deixa eu ir com salve Ronald do Vale do Jequitinhonha. Pô, onde é que fica o Jequitinhonha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Município de Jequitinhonha. Minas Gerais.
Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Amigos e amigas, temos um convidado hoje muito importante aqui nessa programação. Teremos ele, Crooked Eye, cara. Sim, um dos veteranos mais habilidosos do jogo, né, cara? Mesmo da Slaughterhouse, né, velho? Que foi né? Que durante um período do rap capturou novamente a ideia de um supergrupo, né, cara? Foi o último supergrupo que surgiu no rap, creio eu. Se eu estiver equivocado, não, né? A gente tem hoje o pessoal da Griselda também, né, cara? Griselda já é um supergrupo por si só. Mas eles estão juntos já desde o começo, não sei se conta. Os Slaughterhouse, cada um já tinha sua caminhada, já tinha aí já 10, 15 anos, né, cara? E, o Crooked Eye, velho, ele, além da carreira solo dele, além das Slaughterhouse, além dos projetos dele com o Joe Ortiz, que também é da Slaughterhouse, né, cara? Que é assinada na Shady Records, a gravadora do Eminem. Ele também escreveu para a série da UTEM, sabe a série fictícia da UTEM? Não tem vários freestyles que os caras ficam fazendo lá? Ele escreveu essas letras, mas o que tem de... velho, teve a época dele na Death Row, né, cara? A Death Row é uma das gravadoras mais controversas aí do rap, e ele conta um pouco como é que foi esse período, especialmente depois que o Suge Knight, né, novamente uma das figuras mais controversas do rap, saiu da prisão. É bem interessante essa conversa que a gente teve com o Crooked Eye, velho. Para você que gosta de rap, tá ligado? Em todas as suas facetas, hoje é um momento muito importante aqui. Ele fala bastante também da colaboração que ele teve no último disco do Eminem, lançado em 2020, Music to be Murdered By, né, cara? Ele participou de uma canção com Royce 59 e o Joe Ortiz chamada I Will. E ele já tinha também participado outras vezes de outras coisas, né? Do Recovery. O Eminem foi produtor executivo e produtor de várias faixas do Our House também. Ele conta um pouco como é que foi a questão da Slaughterhouse se transformar num grupo mais né, com viés popular, tá ligado? E aí tem todo um bate-papo que ele tem com o Dr. Dre de por que algumas coisas não encaixaram corretamente ali. É bem interessante, cara, para você ter uma visão de mercado, não só além para quem é fã da Slaughterhouse, lógico. E ele também troca essa ideia tipo, sobre como existe a possibilidade de você ter a sua carreira sem depender sem depender de ter números de Drakes, etc, tá ligado? Tipo, dá pra você ter uma carreira decente no underground, tá ligado? É bem legal o material que a gente coletou com ele. Eu tô falando aqui, assim, não tem nenhum spoiler, porque mais ou menos 1 hora de entrevista. Então, assim, o que eu tô dando aqui é tipo, é uma pincelada nos assuntos que a gente cobriu, tá ligado? Mas como a gente entrou neles, aí você vai ter que estar aqui daqui a pouco para assistir. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. Gilson Mulambo, pergunta pro Crooked. Não tem como perguntar. É uma entrevista que a gente gravou, Gilson Mulambo. A gente não vai perguntar nada para ele hoje, porque tem a questão da legenda, entendeu, Gilson? Mas sim, numa segunda oportunidade seria interessante. O nosso parceiro Big Boss aqui, Juliano, falando que ele escuta o Crooked desde o Hip Hop Weeklies, né, velho? Cara, esse projeto Hip Hop Weeklies é um projeto bem interessante que o Crooked fez,
começou em 2007 e aí ele voltou a fazer, acho que de uns 2 anos pra cá. Que é de, assim, de toda semana lançar um som e aí ao longo do ano isso virava tipo umas 5 mixtapes, tá ligado? E ele fez em 2019 ou 18 pela última vez. E é muito da hora, velho. Vale a pena ser atrás das weeklies, velho. Assim, pelo menos dessa última vez, teve muita coisa baseada em reviver samples antigos, tá ligado? Samples clássicos com batidas modernas. Ficou bem irado, ficou bem irado. Juicito falando, não conheço ele ainda, certeza que vou sair daqui correndo atrás, como sempre. É isso aí, cara. Esse é o bagulho da hora. Se você conhece os artistas que a gente traz aqui, você vai se divertir, tá ligado? Agora, se você não conhece, você vai aprender e caçar na sequência. Essa, pra mim, é a melhor coisa que tem aqui em a gente fazer esse programa, tá ligado? E isso aí é de todos os campos. Logicamente que rap aqui é a linguagem principal do programa, né, cara? Mas o funk também aqui é muito grande. Soul, jazz, pagode, tá ligado? Tudo aqui faz parte, tá ligado? Sendo bom, a gente tá pra dentro. Nossos parceiros Slim Hack aqui nas áreas, nossa queridíssima Demetria Snow, todo mundo chegando junto aí. Salve Slim Pro, firmeza, satisfação, tamo junto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vou pedir rapidinho, pra gente não ter durante a entrevista, não ter nenhuma interrupção, eu vou pedir já de break, vou pedir já pro Lucas soltar um break aqui agora, para na hora da entrevista vocês não perderem nada da nossa programação. Solta, por favor, o primeiro break já, Lucas. Muito obrigado. Oi? Não, sim, mas aí faz parte do sistema. Não, sim. Não, o break que você pega assim que entra aqui é normal. Tá ligado? A não ser que você assine a gente. Por isso que eu sempre falo, cola aqui com nós, assina aqui o bagulho, tá ligado? Dá aquela moral, dá aquele valor, tá ligado? Porque aí você sabe que você vai estar pegando, que você não só vai estar apoiando aqui o nosso canal para ficar cada vez mais forte, né, cara? No ano passado a gente teve uma programação bem diversa, cara. Quem acompanha aqui, pô, que nem o nosso parceiro Régis Decade, que tá 6 meses na assinatura, tá ligado? Sabe que a gente tem aqui muito conteúdo, tá ligado? Em quantidade e qualidade, tá ligado? Isso a gente entregou no ano passado e a ideia é fazer a mesma coisa esse ano, meu chapa. É muita conversa boa sobre música e sobre outros assuntos também, tá ligado? Que circundam a área, né? Essa semana a gente teve aqui o grande André Fran, né, cara, do jornalista da Globo News, que apresenta e dirige o Que Mundo é Esse, né, cara? Eles estão preparando um especial muito bem feito aí sobre a inauguração do novo presidente norte-americano, Joe Biden, e ele veio trocar uma ideia aqui sobre sobre o que aconteceu semana passada, né, cara? Para quem não segue de perto, de repente vê aquelas imagens, foi um negócio meio assustador, e ele veio aqui, tipo, explicar tintim por tintim, tá ligado? O que rolou. A gente recebe aqui só a melhor galera que existe para trocar os melhores assuntos. Demorou, meu chapa? Aqui estamos juntão. Deixa eu ver. Novidades interessantes? Sem novidades interessantes da música. Deixa eu ver. Dei uma olhada aqui na gringa, nada de novo. Aqui no Brasil também não teve. Teve só aquele doc que eu falei para vocês ontem, hein? Não se esqueça. Acho que vai passar hoje. É hoje que passa?
Puta, se for hoje já fica ligeiro, hein? Não, é na sexta, dia 15. Puta, cara, eu quero muito ver esse doc. Vou reforçar aqui o convite, cara. Vocês assistirem. Deixa na Régua, tá ligado? Um documentário bem massa, cara, que vem trocar uma ideia, né? Vem apresentar um pouco o universo ali das estéticas das barbearias das favelas do Rio de Janeiro, tá ligado? Vocês vão gostar desse material. Amanhã vai passar 10h25 no canal Curta. Depois disso, não sei aonde faz pra aparecer, tá ligado? Mas dê seu jeito e assista amanhã. 10h25 no Curta, esse doc. Vai ser bem massa, velho. Recomendo com grande entusiasmo a você, querido e querida. Limpro, queria voltar a assinar a Prime. Aquela entrevista com o André foi muito boa. Nosso parceiro André Fran, né? Que colou aqui, veio explicar. Né? Que explicou aqui todo o esquema aí da política americana aí nos últimos anos, tá ligado? Foi treta o que aconteceu aí na administração do Donald Trump, meu chapa. Deixa eu ver aqui. Agora a gente recebeu aqui o nosso... tem uma galera chegando aí. Sejam bem-vindos. A galera que tá chegando aqui agora, já vou dar um salve aqui em vocês. Esse aqui é o canal da Lab Fantasma TV, amigos. Segue aqui a gente, dá aqui o seu follow, parceiro, porque a gente apresenta aqui música de diversos estilos, diversas caminhadas, diversos cantos do Brasil e do mundo, senhoras e senhores. Hoje temos uma entrevista muito especial. Que bom que vocês estão chegando aqui conosco, tá ligado? A gente tem Crooked Eye aqui na nossa programação, diretamente de Long Beach, na Califórnia. Sim. Amigos e amigas, olha só, você tem aí já pronto para o play, Morgado? Maravilha, então vamos disparar agora, que a gente chegou aqui uma turma. Então olha só, família, vocês vão ficar aqui agora e eu vou ficar acompanhando aqui no chat com vocês. Então aqui, estamos juntão aqui nessa missão. A entrevista exclusiva que fizemos com Crooked Eye, diretamente da Slaughterhouse, diretamente da história do hip hop, como um dos maiores MCs, um dos mais técnicos, um dos mais brabos na caneta. Play na tela. HRRD Hard is your latest release, an amazing journey collaboration that you had with Ortiz. What made you guys look at each other and say, if his Slaughterhouse ain't coming back, we still got Bard, homie, let's make it? Yeah, basically, we always talk about doing music together, me and Joel. Even me and Royce, like when Slaughterhouse went their separate ways, the members always talk about making music with one another. You know what I mean? So me and Joel, we always talk about it. And he was like, yo, man, let's make something. It's been a while. We haven't seen each other in a while. I flew out to New York, so I could hang out with Joel. And we decided, let's make an EP, man. And, it was dope because Fred the Godson, came to all the sessions, all the studio sessions. And this is right before the coronavirus hit, you know what I mean? And he came to everyone, his presence was there. And that makes the project more special to me and Joel because he passed away from the coronavirus, man. And, the fact that he was there at the studio every day, it just makes that project special to me and Joel,
Oh man, that's that's heavy stuff. But it came out a beautiful project. I Thank think it really honors him. thank you. Hard for me is like a huge chance to hip hop heads to listen to that raw shit, that every line you go like, oh no, did he say that, that good, that raw spirit. How Yeah. do you keep yourself motivated to attack the mic with the same hunger, like you were like just like when you were beginning the game? Hey man, I just I don't like um whack being whack. Like I really hate it. You feel me? So and it's just that competitive spirit. That's the era that I come from. You see, I got this man behind me right here. That's Rakim, you know what I mean? Rakim the God. Yeah, the God MC, man. You know, it's when you grow up listening to those kind of people, you know you have to do something great with your career. You have to take it very seriously, the art form. You know what I mean? So, So those kind of guys are always looking over my shoulders. You know what I mean? That's why I got them in here like that. You feel yeah, me? you got Pac, you got Big, you got Hova, I got Rakim more right people on here. the other side too. You know what I'm saying? Like, I just like to have the room be filled with great artists. And it keeps me motivated, keeps me going. And, it's been 20 plus years, man. 20 And plus years. And microphone wrecking. God, anybody that's listening, that's watching this interview, of course, we're recording right now, but when you show it for the public, anybody listen, go and listen to Hard by Crooked Eye and Joel Ortiz. It's just fucking amazing. If you Thank you, really, man. if you really like Appreciate that if you really like fuck with hip hop, if you it. Yeah. really want get that backpack and get that skateboard, that's the fucking shit. Yeah, It makes man. me feel it makes me feel younger to listen to that. I'm like, yeah, this is what I was listening back in the 90s, yo. It's Yeah, great. for It's real. great. Yeah. I appreciate what you guys been doing with rap. And you and Joel, you had some tracks produced by the hit makers. And I've been in the studio a few years ago. A friend of mine, New Yorker MC, he goes by the name Squala Orphan. I don't know if you know him. I know Squala. Squall is great, and Yeah. we became friends in New York, and he used to take me all to all the New York underground hip hop parties. He was and I taught you how to play soccer, so it's even out. Yeah. Even out, it's all good. And he introduced me to the hit makers. I was like, and he had like, I have a surprise for you. I'm gonna take you somewhere tomorrow. I'm like, okay, I'm down for whatever. And he took me to the fucking hit makers studio in New York. And I'm Yeah. like, what the fuck? These motherfuckers, they made beats for Lil Wayne, for every what the Yeah. they are just so great on the board. And I was when I saw that you guys were working with Hard Hour before listening, I'm like, this EP is gonna be dope. I heard, I'm like, yeah, I was Yeah. right from beginning. Arsonist, man. He made some crazy beats on there, man. On the They're heart. awesome. How was to collaborate with them? hmm It was just dope because, Joel, he's collaborated with them a lot. I only did like I think one other song with the Heat Makers. So being in the studio working with them, it was dope because the history. Jim Jones, Dipset, Cameron, Lil Wayne. They produced a lot of great artists. So to be in there is just fun, man. We just banged it out. You know what I mean? When you put music lovers in one room, magic happens. You feel me? Yeah, last year, you and Bronze, you put out Gravitas, hmm another in your face type of album. Yeah, After a whole year of five the weekly tapes, you would put yeah, like every week you would put like a freestyle on Spotify, and then at the end of the year you had like five new mixtapes, and then yeah. you still had Gravitas. I'm like, what the fuck? This dude never stop. This dude never stop rhyming. When do you find the time to come up with so many rhymes? And there's no such thing as writer's block for you.
Man, it's crazy, huh? Like doing the weekly series. The weekly, it was amazing. Boom, Spotify, New Hip Hop Weekly, boom. And then, I was writing last year for the Wu-Tang series, Wu-Tang Saga. I wrote for that. So I just did a lot of writing last year, you know what I mean? So I came to Gravitas and it was like, man, I went in there in like 2 days and did Gravitas. You know what I mean? Wow, 2 days. You fucking with me. Yeah, Gravitas in 2 days, man. And you fucking with me. No, it's impossible. Yeah, man. We went in there and we had 2 6-hour sessions and did the whole thing, you know what I mean? Because I was just blacking out. Like, yo, turn the lights off in the booth, all pitch black, turn the beat on, let's go. You know what I mean? And it was just blacking out. And yeah, it was crazy, but that was a lot of rapping there. I thought I wasn't going to rap in 2020 because I did so much rapping in 2019. I thought, I'll just focus on Crook's Corner. You know, I rapped enough, but, I've already been rapping this year, so I guess I can't stop. You can't stop, bro. You never had like a case of writer's block then? Sometimes you get writer's block, but you got to get disciplined, you know what I'm saying? So it's like, if I'm not motivated, then I just depend on my discipline, you know what I mean, to get through it, you know what I'm saying? And I'll be like, you know what? I don't like this rap because I didn't really feel like rapping and I made it anyway. And then I'll say, okay, fuck it, I'll just go make a better one, you know what I mean? So it's just, I stay grinding, stay working, man. And it's like this, I want it to be like this. I'm getting older. I got gray in my beard. You feel me? So I want to make sure that it's always like this. In case one of these young guns want to get blah, 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 on the microphone. You feel me? I got to be ready to go. Being in the studio, are you, I need to be in the studio type of writer? Or you have the pad close to yourself all the times? Yeah, I don't need to be in the studio. I could be anywhere. I like to come up with song concepts while I'm driving. I like to come up with some in my backyard when it's late at night and it's very quiet in the neighborhood. Yeah, I just get inspiration from life, like our conversations we have on Twitter. You know what I mean? That might inspire something. It's just inspiration all over, man. But I'm not one of those guys. Like, I know artists who have to be in the studio at all times. You know what I mean? And I'm not mad. That's cool. I don't have to. I can be. Yeah, it's just different methods. Yeah, different methods. Just different methods. I could be anywhere in the world, and it's all good. We could go, me and you, go have some fucking food for lunch. And I'll be like, hey, man, I just thought of a song while we were eating. You know what I'm saying? Did you write anything today? Yeah, I did, man. I came up with some stuff. There's I got a session right after this. And, I was thinking about that top 40 list, the 40 years old, the hottest rappers over 40 or something like that. I saw that. And I joined the 40s club. So I'm like, they didn't put my name on there. So maybe I need to go smoke everybody on that list. You feel me? Yeah. That's what I was expecting. I never, there was never like one of those lists that I go like, they are right. I always go like, oh, they forgot about everybody. They messed up. They messed the order, But you really got to smoke these guys, man. You got to, man. You gotta do it because it's for me. It's embarrassing for them. The fact that they didn't put you on the list. Yeah, they don't want to put me, but then I can't complain because Eminem puts me on his list. So I gotta be grateful. I'm grateful, man. I'm just having fun, but I'm grateful, man. You know what I'm saying? I don't recognize game. Yeah, I don't. You said you mentioned that you did some work for Wu-Tang Saga. How was it? It was good, man. You know what I mean? RZA and my homeboy King Tech from the world famous Wake Up Show, they called me and they said, "Hey, man, we're working on the music, the rap scenes. The actors had to rap.
you know. So Yeah. they were like, hey, the Wu-Tang members are on tour. Can you come in and write, you know, the raps so you wrote them raps? Yeah, I wrote probably about 80, maybe 80% of the raps that they were saying. And as far as, you know, the Wu-Tang members and all that, like when you see Dave East, he's in the hallway on the crutches. I wrote that rap that he's saying. You know what I'm saying? Yeah. Congratulations, man. Thanks, wow. man. Yeah. I didn't know you were involved in that one. Brilliant. Mm-hmm. Brilliant. Yeah, man. Oh man. It's working, dope. Man. Working. That's very dope. By the way, did you ever you don't need to name names, of course, because that's the whole secret of the industry. But did you ever do ghostwriting for other rappers? Yeah. A lot of rappers. I ghostwrite for a lot. I'm not gonna say a lot, but yes, I've ghostwritten in the past for rappers who are well-known rappers who have sold millions of records. Yes, I have ghostwritten, you know, a song, a verse, or, you know, when they wanted to sound like they were really, really rapping, you know what I'm saying? You know when they need to spit good raps, they call Crew. Hey, I'm not mad, you know. Thank you very much. You feel me? That's dope. That's dope. It's cool. I just like to do anything that I can. I mean, one thing that I've been blessed with, man, is I can put out a lot of material. My output is a lot. I don't need to make 12 songs a year. You know, I can make 100 a year and they can still have some punch to them. You know what I'm saying? Yeah. A lot of people, they will spread themselves too thin and it will lose quality because it's too much. They're oversaturated. You know what I mean? But one thing that I've been blessed with is to be able to come up with a lot of material, you know, with great quality. With a good enough quality that it can pass. You know what I'm saying? No, like if anybody out there have any doubts on this claim, you just gotta listen to the weeklies. Like it was 5 fucking mixtapes in 2019. And I'm like, this guy. I'm like, but in the middle of the year, I'm like, he cannot go on. He cannot. I was mesmerized. It was just like watching, you know, Forrest Gump when he was like running, and everybody was like, hey, yeah, go Forrest, go Forrest. And like, you know, it was so insane. And then by the end, I'm like, dude did it. He came, you know, every week and every week and every week. Every week. That's brilliant. That's brilliant. On your lyrics, you can go from the you know, wide shit, pissed off Blanca spitter to a more political side, a more political approach, like for example, alternative facts. To kick some knowledge to the kids, you know, with a dope beat behind, you know, like Chucky D or Dead Prez, they do. In your experience, how instrumental is hip hop to bring serious issues to teenagers' attentions? I think it's very serious because a lot of young people don't watch MSNBC or CNN or Fox News. They don't watch that, you know what I mean? So they get their information from the internet and music, you know what I mean? And I think it's our duty to put some real information out there sometimes, you know, from our opinions and the way we see things, because there's a lot of things going on. You know, we got Breonna Taylor right now out here in the US, you know. They knocked her door in and killed her while she was sleeping. You know what I'm saying? The police, you know what I mean? So people have to talk about these kinds of things, you know, because we got to create awareness and get some people pissed off so they'll go out there and, you know, protest and organize and make some change happen. So music has always been very, very important to the movement, to political movements, to consciousness, to spreading information, to educating. It's a lot of shit I learned from listening to hip hop music. You know what I mean? So I've been taught a lot by hip hop. So I want to give back and give some information out too, you know what I mean, to the next generation. You have a very strong and smart way to use the internet to your advantage. There's Crew Corner,
where you had Rakim, Royce 5'9", Black Thought, Eminem, amazing interviews, all amazing interviews. If you're watching us right now, go to YouTube and get on those interviews, man. Crook's Corner, it's amazing. Do you enjoy this side, like this journalistic craft of getting some answers that only like a fellow respected player of the game can get MCs to feel comfortable to talk about? Oh yeah, man, it's beautiful. Like, I'm very curious. I always ask questions, you know what I mean? So to be able to get in the room with some of these great artists and kind of like pick their brain, man, it's just dope. I mean, I'm going to do it even if there's no camera in the room. So I just put a camera in the room, Yeah. I'm going to ask them. And like with Rakim, man, when he said that he produced 80% of his catalog, that blew my mind because I didn't know that. I've been listening to him since I was a kid. I never knew that. So I was wow. You know what I mean? That made me give him even more respect. You know what I'm saying? Yeah. To find those kind of things out. And I was talking to M the other day on the phone, and he was like, "Hey man, I watched that Rakim interview again, man." You know what I'm saying? Because these are the things we love. We love the culture. We love the art form. We love hip hop. We love the pioneers. So it's like to be able to sit down and talk to them is great. And then on the flip side, to talk to younger people, I'm waiting. Like I did the BET Awards, the blue carpet. I was, Crook's Corner. And I got a chance to talk to YBN Corday, you know what I mean? And Roddy Rich. And it's the same thing. I like to talk to the youth too, the young guns, because it's like, I wonder what's going on in your mind right now. You got a hit record, you're in your 20s right now. You know what I mean? Do you, it could be you could go good or you could go bad. What are you going to do? You know what I'm saying? Because I just like it, man. I love it, dog. So it's been great, man. I'm just having a good time right now. That's dope, man. I love those interviews. Who you think of bringing next? I'm going to interview myself next. You're going to interview yourself? Yeah. How's that going to work? I had one of my people, on Twitter, Jason, man. Shout out Jason Marcus Hip Hop, man. He's in all of our conversations. He always supports. So I asked him to go and gather up all the questions from the people who follow me. Go gather up questions that they want to have me answer, and I'll answer them on a special edition of Crook's Corner. Oh man, this is gonna be awesome. I'm gonna watch it because I was about to say that there's also the debates that you always have with us. Like you call us hip hop connoisseurs every day on Twitter. We certainly learn a lot from you. But what do you learn in these interactions about with the kids about what hip hop fans are searching for? Yo, I mean, you can, if I send you a couple threads, well, basically, I'll give you a nice little secret that a lot of the A&Rs and people that work at labels can do. If they search the hashtag Crook's Corner on Twitter, they will find out exactly what the market wants. They will find out how the young people digest their music. They will find out what they like, what they don't like. They will find out what, where they live, what cities they're in. All they have to do is search the hashtag Crook's Corner, and they will find out all kind of information because I can learn so much. I've learned so much about people's likes and dislikes, and I've learned a lot about, people's perception of certain artists, and like the super fans, oh man, they go crazy for their favorite rappers, Yeah. Especially Eminem fans, the stands, they go crazy. I love the stands. I'm like, yo, I need some stands, man. I think I've seen you post like a question. It was like, what is a great music to
To do what? I don't remember. And a guy said, "Lose yourself." And then, what was the question? Do you remember? I said, name the best weed smoking song. Weed smoking song. I'm like, lose yourself. Lose yourself. I mean, even Eminem has other songs to smoke weed too. Yeah, Lose yourself, not one of them. That's not one of those, but he just loves Eminem so much that every answer is Eminem song. Every answer, no matter what. It's like, name your favorite rock and roll song. Eminem. Name your favorite. But you know what? But they're so loyal, man, and that's what I love. They're very loyal. They deal with it. You had the Dynasty TV showcasing music videos before YouTube was even a thing. When did you realize the power of the internet to promote hip hop? Because nowadays we even have like subgenres called SoundCloud rap, and you back then before fucking YouTube, you were showcasing videos, you're dropping mixtapes, made by you on that platform. When did you realize how strong was the connection? Because it's like artists to people. You don't need like the label. You don't need like fucking MTV. You don't need the radio. You don't need anything. You're straight to the artist. When did you realize that power of the internet to hip hop? Oh man, when the internet started really booming, man, I looked at it like, thank God. Now I don't have to deal with these labels. You know what I'm saying? Yeah. Because, I don't enjoy dealing with some of these labels. Some are cool, but there's a lot of them. They don't care about hip hop. They don't care about the culture. All they care about is numbers, money, and, they're fake. They're plastic people. Totally. And I don't like dealing with that type of shit. So when the internet came, it was like, hey, wait a minute, man. I could go directly to the people. Oh, man, I could cut out the middleman. Oh, man, this is fantastic. So, I just started utilizing it. But the thing about it, man, timing is everything. When I was on Death Row Records, Suge used to always tell me timing is everything. But I thought that he was just trying to say something that, everybody says, or cliche or whatever. I might tell him I want to put an album out. And he say, nah, timing is everything. And I thought, oh, you just don't want to put my album out, motherfucker. You know what I'm saying? But he was right, because I learned that over time. Timing is everything. And I was ahead of my time. And sometimes it's not good to be ahead of your time. Sometimes you need to be right on time, and sometimes you need to be, with the times. You feel me? Because sometimes when you're ahead of your time, it goes under the radar and people really don't get to experience, what you were offering because they didn't know to even look on that platform. Now, we did build a pretty good platform, and I was very happy and grateful, but I was ahead of my time. And it's funny that you say straight to the people, because it was, right? It was artists, people. Guess what now? There's a middleman again. Yes. Algorithms. Oh, shit, totally. Artists, algorithm, people now. Now they managed to find another fucking middleman, man. They always do it. Oh shit, that's totally right. It like you can even you like I don't really trust like those like those playlists that they make for me. I'm not fucking with that. Yeah. Basically for me it's just like it's just like if I'm listening to the radio again. I don't want that shit. Right. Yeah, and they get the playlist. They want to pay you. You have to pay to get on some of those lists. You know that, right? Yeah. It's pay all over again. It's the same thing it used to be with the radios. Now it's on all the streaming. You mentioned your time during Death Row, and there was a lot of controversy around Death Row Records. You were signed there for a while. You had, I think it was one mixtape that got out, right? Mm-hmm. You had one mixtape that got out. I had a mixtape. You recorded 2 albums that they didn't put out. What happened there? Basically, man,
I was on death row for 4 years. 2 of those years, Suge Knight was locked up. Yeah. So it was pretty tough to put out music without having Suge around. He had people running his label for him, but I had a feeling that he wanted to be hands-on. So when he got out, he was more hands-on. But you know what? The industry had decided, a lot of people, powerful people decided they didn't want to see Suge successful again. So they started to blackball him. You know what I mean? For real? Yeah, so it was real hard for us to really move around how we wanted to. And the independent game was kind of, it had changed from when he was in jail. Before he went to jail, he was selling millions and millions of records. Tupac, Snoop Dogg, yeah, millions. That and flow owned hip hop back then. Yes, and when he got out, the game kind of changed. Independent means, hey, you might have to go to a smaller distribution company. You might have to do this. You might have to do that. And he was like against that. He wanted to still sell the same amount of records. He wanted to play the same game. You know what I mean? And they were trying to stop him. So I fell victim to some things that I had no control over. You know what I'm saying? Like all that happened before I got there, and they just didn't want him to be successful. So they kind of tied his hands behind his back. I don't blame him though. You know, he tried. You know, he tried to get everything popping. You know, he treated me well. I made money over there. It wasn't all a bad experience, but we couldn't put the records out, man, because everybody was against Suge. It was Death Row versus everybody. Only people that we really rocked with was Murder Inc. That was like the only crew that, and I was almost gonna be on Murder Inc. Records, you know what I mean? Because Irv was like peeping that. He was seeing how they were trying to block Suge, and he was like, all right, well, Crook can come over here, and we'll put him in our shit, on our platform, you know what I'm saying? So I came this close to doing that. But yeah, I ended up getting out of there, man, and I just told him, hey, man, it's just business, homie. You know, they got your hands tied, and you put a lot of music online through the years. Last year, as I said, you did the weeklies again, because the first time you did, like, it was in 2007 or something, right? Yeah. 2007, 2008. Yeah, and then you did last year again. You know, every week a bunch of bars, 5 mixtapes. And it was so fly. All this work, they made your brand bigger and get you more and you know, got you more fans. In America, is it possible to do well in the game, even if you're not like on a major label getting heavy rotation on Hot 97 or something like that? Yeah, absolutely. To me, that's an even better way, because you don't have to answer to these people that don't care about the culture. You don't, you know, look, a lot of those guys that are big and making big records, they got a lot of pressure and stress. They have to deliver that record every time. You know what I mean? They become more of a corporate business than an artist. You know what I'm saying? And you know, when you're independent, you call your own shots. You know, we are our own bosses. You know what I mean? So it's like, I'm cool with that. And what I like to tell, you know, the young guns coming up is, listen, you don't need 1 million fans. You don't. If you have 10,000 super fans and they spend $50 every 3 months with you, you'll make $500,000 every quarter. That's quarterly gross. So it's 4 quarters in a year. So that's $2 million a year an artist can make off of just 10,000 fans. Yeah. Who doesn't want to make $2 million a year? And I'm only talking about like if you're selling a mixtape and a t-shirt. Now, if you're doing mixtape, t-shirt, album, hoodie, hats, all that, you might make 5-10 million a year off of 10,000 super dedicated fans. Yeah. I don't see why. I don't want these guys to go sell their soul to get these big record deals and do things that are like against their morals to be famous,
because they think that's the only way that they can make a living. That's not the only way. There's many ways. You can write on a Wu-Tang show or a TV series. You can ghostwrite for people. You can have super fans that are dedicated to you and just always purchase from you. You can go out and do shows. You can do all these different things. You can get music placements in movies. It's just so many ways. Never think that it's only you have to go and be Drake. You have to go and be Kendrick Lamar. You have to go and be the Migos. You don't have to. There's a lot of ways to make a living and a good living in rap music. And I think artists should talk about that more. So these kids won't get depressed because they don't have $1 million deal like everybody else. And they feel like, hey, I'm a failure. You know what I mean? We need to talk about this more. So I'm glad you asked me that, man. That's a great question, man. That's dope. That's a great answer also. Thank you, sir. Next generation, because I want them to know that there's many pathways to success, and I want them to know that, you know, don't just look at everybody else's success. You determine what your success is. You know, my success could be here, right here in my house. You know what I mean? Somebody else's success might be a big mansion. You know what I'm saying? Like where I come from the bottom of the bottom, right? Like poverty, poor, roaches, rats, food stamps, Section 8, all these things I come from. So for me to be where I'm at, I made a big leap from where I come from to where I'm at. That's a lot of success to me. You see what I'm saying? But to the average without compromising your vision. Yeah, but to the average person, they might feel like you're not as successful as this guy, but they don't know where I come from. Where I come from, peace of mind is the most success you can get. You know what I'm saying? So I definitely like to talk to the young people, man, and just, you know, chop it up with them, man, and tell them what to look for. Some of them even send me their contract agreements to look at. And, you know, so I can give them some advice because they can't afford attorneys. You know what I'm saying? Crooked Eyes legal advice. Hey, the legal advice. 1-800-CALL-CROOK. That I don't know if you ever thought about doing like a label to bring some kids, you know, some talents. It's not like something that you think about, right? Right. You're busy with your shit. No, I thought about it, and you know what? I got mad because I said, okay, well, let me go and check out these labels. I have found this one guy. He was crazy talented, right? And I said, man, this dude needs financial backing, like big backing, right? And I'm like, I'm already got my hands tied with Horseshoe Gang, COB. You know, me and my partner are financing Crook's Corner ourselves and doing all this stuff. So I'm like, you know what? Let me go and meet with some of my executive friends in the industry and play this guy's music. This guy's crazy. He is dope. As soon as I went in them offices, man, they say, hey, how many SoundCloud listens does he have? How many YouTube views does he have? How many followers does he have on Instagram? How many followers does he have on Twitter? How many monthly listeners does he have on Spotify? The whole conversation, none of it was about music or talent. I went to 3 different major companies that put out artists, and I played this guy who I think is the future. And all of them said the same thing, numbers. So I said, you know what, man? I give up. I'll just build this COB platform, and I'll build Crook's Corner. And when I get it to where I want it to be, I'll start allowing new artists to come on my platform, and we'll try to blow artists up and give artists shine from my own platform. Because I can't depend on the industry, man. They're fucking robots. They're all about, they don't care about talent in the art no more, man. Basically, you know, at the end of the day, blood leechers. Yeah.
Yeah. Oh boy, you know, but you know, yeah, that's the fucking game. That's the fucking game. And it's a shame. It's a Hey, shame. man, might have to bring them down to Brazil. You know what I'm saying? Shit. We have a lot of talent here, man. If you need like a you know like some production, like some beat making, I can hook you up. We Hey, got some great beat makers here. I already know, man. I need to come down there so they can understand, you know what I mean? COB, man. We can make the B stand for Brazil, you know what I mean? That's Crossing those beautiful. borders, you know what I'm saying? Cali or Brazil. Man, if you seriously, if you're down, we can make the connections happen, man. You know, it would be lovely. I would love that. You would, Yeah. you know, we have a lot of great MCs, a lot of great producers, and you know, it would be really dope to have you rocking in Brazil. No doubt, no doubt. Yeah, I love it, man. I love it. Um, It's like, when the first Slaughterhouse tape was out there, people just went nuts. Like right. you had Royce, Joe, Crook, Joel going absolutely hard. I remember there was a feeling of like this is the shit that we've been missing. It was like 36 Chambers Wu-Tang back. How did you guys come together? Joe Button, he had an EP he was putting out, and he wanted to do a song with a bunch of guys on it, a posse cut. So Mhm. he decided to do a posse cut, and they reached out to me. He had Royce on the song already. He had Joel Ortiz on the song already, and he had a kid named Nino Bless on the song. And Yeah. Nino reached out to me and said, "Hey man, Joe is looking to see if he can get you on this joint." And I said, "All right, cool." He was like, "Can you turn it around in 24 hours though? Because they want to, wrap up the project." I said, "No problem. I'll go in the studio today." So I went to the studio, I sent the verse over, and the internet really liked it. They went crazy on it online when they heard all that song, and it was called Slaughterhouse. So we say, "Hey man, that was pretty dope. Let's make another song since everybody loves this song so much." So I flew to New York, and we was at Red Spider Studio, and when I got there, they had 3 verses on a song called Onslaught. So soon as I walked in, they're like, "I don't know, man. Did you hear those verses? Nobody can fuck with those verses." You know what I'm saying? So I said, "Okay, that's cool." I mean, I just came all the way from California to New York, and they were like, "All right." So they put the beat up. Let me hear the verses. I said, "All right, turn the mic on." They're like, "Wait, you got a rap ready?" I was like, "Yeah, I'm ready." And they're like, "Oh shit, turn the mic on." Went in there, boom, laid my verse down. Everybody's like, "All right, well, this is crazy, man." The chemistry was so crazy. It was like the whole studio was like, "Yo, you guys made some of the craziest fucking raps together." It And was I think the fans made us start the group. We didn't create the for group. real. The I never thought fans about that. created the group because they liked it. So we did it again. We did it again, and we did it again. And it's like, hey, we might as well do what they like. You know what I'm saying? This is dope. I never thought about that, but yeah, that's for real. Wow, yeah, because the response was so big that it was impossible to not do it. Yeah. Brilliant. That's brilliant. And then you guys, then you signed with Shade Records. Yes. And I enjoyed the Welcome to Our House album, and I realized that I'm like, okay, they have like this these 2 or 3 songs that they know they're supposed to be the singles. They're supposed to be like the songs that got the music video. I'm like, but the dudes are still going hard at it. I was very excited when I heard the project, but I saw that there was a little backlash with critics feeling that the album had like a popish production. Looking back, does that make any sense to you, or you still think it's a little bit, it's a little bit bogus? I think that we should have, if we would have released the songs in a specific order, a different order, it would have told the story of the album better. Yeah. I believe that
putting out My Life as the second thing that they heard, I think that gave people, they don't remember CeeLo Goody Mob. They think CeeLo from The Voice. You know what I mean? So a lot of, you know, fans, they see CeeLo on a song and they think, oh, these guys are trying to make a pop record. But it's like, no, we want to work with CeeLo. He's from the fucking Goody Mob. You know what I'm saying? Legendary Southern group. So I just think that it was a bit too happy sounding for Slaughterhouse fans. My Life was, even though I think it's a great song. I love My Life. Yeah. But, they just felt like it was a little bit happy. I feel like if we would have put everything into Hammer Dance and really pushed Hammer Dance, the label though, not us, the label, Interscope, Shady, everybody put the money on Hammer Dance and then follow that up with something else that's hard. You know what I mean? And follow that up with something else that's hard. And then maybe My Life can come out, you know? Now I feel it's a different story. You know what I mean? Because even Dr. Dre said that when I was in Japan. Dr. Dre said, hey man, that was a good album. Y'all just released the singles in the wrong order. And I'm like, you know what? That makes a lot of sense. But hey man, I still think that we were rapping our ass off on that album. Yeah. That I'm grateful for all the things that Eminem added to the album. And you know, we didn't hit our mark, but it was the #1 rap album on Billboard when it came out. It was. I still rock to this album this day, man. I appreciate that, man. Good looking. I still enjoy a lot of that music. And you know, we always listen that there's this, you know, second album that is already ready like for years and is on Shady's vault. And what are you guys still trying to, you know, there's like you know, obviously there's like some problems between Eminem and Joy, that you know, it's hard to people to understand. Joe say something about money, Eminem saying something about like Joy disrespecting him about his records. So it was never very clear for us what really happened. But at the end of the day, what I know is that we didn't get to listen to the second album. And did you guys? It's dead. You already like, you know, that's it. We gave up. We tried everything we could, or there's just any chance of us listen to that record? As far as Glass House goes, I don't know what the future of Glass House is. I believe it will come to the light one day. But I really believe that people will hear new Slaughterhouse music before they hear Glass House. I believe new Slaughterhouse music will come first, and then Glass House possibly. You know what I mean? Because we've been talking, man. And for real? I don't know when. You know, we're all doing our thing. Everybody's busy. But we've had some good conversations about actually connecting and putting some music together, even if, you know, it's just therapy. We all musicians, we're all artists, and we're becoming mature now in our age. So music has always been our medicine. So just if we get together in Detroit at Heaven Studios and knock something down, just for closure, because we need closure on Slaughterhouse. That's the perfect word. Yeah. The fans need some closure, because it was like we got the tape, we got the album, and then it was like, okay, there's some, we started to see like some bad blood, and it wasn't, I mean, I was like, I was watching that stuff, I'm like, this is not good stuff to bring to the public, man. If there's any bad blood between Joe and M, it should have been, in my opinion at least, it should have been like, you know, kept it as a secret, right? Right. Yeah, I mean, I believe that. We don't tell the public our dirty laundry.
You know? Word, yeah. I think that was. I think even like even if like if none of that, if none of the conversation, none of the like like Eminem has like a few lines for Joe, and Joe criticized Eminem on his podcast, and I think that if that never happened, maybe we could even have the second album, maybe make things will be different, but it is what it is. You cannot change the past, you can only like work towards the future, and I'm really happy to know that you guys are trying to connect, because that's the thing, closure. I think it's all about like getting you guys together and rock the mic again. It's gonna be because think about it, every good movie has some sort of conflict and drama. It just gives us more to write about. Word. So, our sessions will sound crazy right now after all that has happened. To hear Joe speak about that, to hear Royce and Joel talk about how they felt when they first heard Eminem and Joe go back and forth, to talk about, the fact that Glass House is stuck somewhere and will it ever come out? Like, to get all those feelings out on the music would be great. Yeah. Anyways, I would like to ask you about your collaboration with Eminem on his last record, "Music to Be Murdered By." It was a surprise. It was a surprise album, so very people were aware of the contact, right? Right. Yeah, it was a surprise album. And how was to be like you, Royce, Joel, and them doing that song? What was like the theme? Like you had like the beat, you had like the chorus is Eminem on the chorus. He wrote the hook before. How was the process to write, to all you guys come together in a will? Man, you know what? Now, I don't know if anybody knows this, but we did that song. Well, I did my parts and the hook, and M did the hook, and I wrote my part, and Joel did his part, and I think Royce did his part years ago. For real? Yeah. You shitting me? Yeah. People don't know that. Oh, now they know. This is amazing. So it was like a little bit older verse. Yeah, it was. You know what I'm saying? And he was like, yo, he loved the song. And he was like, man, I'm putting this song on this album, man. I always loved this song. And it's like, okay. And I was like, wait a minute. When they told me, because Royce is the first one who called me, he said, hey, man, remember that song we made when we were at M Studio? And I was like, which one? Because we made a lot of songs with M, Like, he was like, I will. And I was like, I will. He was like, man, you said something in your rap about Abraham Lincoln. And I said, oh, okay. I think I remember that. I said, but I can't remember the whole rap. And he was like, well, you're going to remember it pretty soon because M is putting it on the album. And I said, what? And he was like, yeah. I was like, well, hey, listen, I'm never against being on an Eminem album. I was a little nervous at first, like, yo, I wonder what that fucking rap sounds like, because I know I wrote that shit some years ago. You know what I mean? A couple of years ago. Do you remember which year was it? Man, it had to be at least 3. You know what wow. I mean? So it's probably it's in the whole album. They are like the oldest verses. Yeah, it's probably the oldest verse. Yeah, that's probably the oldest thing on the album. Everything else, I believe, is new. Holy cow! And I could never. I would listening and listen over again. I never imagined that that's how it came out. Yeah, man. That's beautiful, man. That's beautiful. You mentioned before that Eminem, he always puts you on his list of best MCs, and you guys have this great connection when like in the booth doing the doing the ciphers.
Oh yeah, on the recovery bonus, you had a song together too. Are there any plans of for you guys to make more music together? Do you talk about it? Like, let's get this mic rocking. Yeah, all the time. Yeah, I talk to him about it, man. I want to make sure that I got the right joint. You know what I'm saying? You know what I mean? Like, I think our last conversation, I probably talked about him being on my next official solo, he got a busy schedule. He does his thing. He's always working. I'm always working. And sometimes you can make whole albums and not get your homies on them because everybody's just working on their own, doing their own thing. But I did tell him on my next official solo album, I was like, yo, dog, I really like to get at least one in with you. You know what I'm saying? And, he was like, yeah, cool, man. You know what I'm saying? So it could definitely be an M feature on the next solo official album. But I just want it to be the right joint because, M is one of the greatest of all time. So anytime that I'm working with people like that, even though he's the homie, I want to make sure that we try to capture something special. You know what I'm saying? Dope. But he always put me on his list. See what I'm saying? Like right down there. Oh, that's the list right there. You know what I mean? Oh, Emily reviewed his ghost rappers. Yeah, you know what I'm saying? It's beautiful. I love it. That's dope. That's really dope. Crook, again, I need to thank you very much for giving some of your time, opening your schedule for us. Again, if you need some beats from Brazil, I can hook you up. If you need to come here to make a gig or anything, you call your boy and we make it happen, okay? Hey, listen, man, thanks for having me. And I'm gonna hold you to that because when this COVID stuff is finished, I'm coming to Brazil, man. And when I'm down there, I'm gonna hit you straight on your DM. We put that on tape. It's words bond. It's gonna happen. You can trust me. We're gonna make some connections here. Crook. I want to see. I've seen today when I sent you like a reply telling you about the Zoom link. Yeah. And there was like an MC, a very prestigious MC here in Brazil called Kamal, and he favored the thing. He's a huge fan of yours. Oh, that's dope. I gotta check him out, man. Send me some links. I'm gonna send you some music, man. I think you wanna play with the cats here. Because the scene here is it's brilliant right now. It's a great moment for hip hop in Brazil. Damn, that's dope. I want to check that out, even just to check it out. You know what I mean? Like, yeah, I'm gonna send you for real. No doubt. I'm gonna make a small playlist of the best that we got, and then you tell me what you like. Okay. Who you like, and I can hook you up. I got the connects here. I know a guy that knows a guy that knows a guy. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui à programação da sua Laboratório Fantasma. Meu nome é Ronald Rios, esse é o Central Lab. Ficou muito alto, né? Tá, peraí, agora foi, tá legal? Aí, maravilha, fé em Deus, humildade, disciplina. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Cadê? What is the love? What is the love? Tô vendo aqui as mensagens dos brasileirinhos, das brasileirinhas. Que bom, cara. Crooked só ideias. Massa. Pô, bacana aí, repara os íntimos, massa.
Sim, né, cara? Ele é bem gente fina, né, velho? Ele é bem gente fina, né, cara? Normalmente você vai fazer entrevista, às vezes, com o cara da gringa, os caras metem mal mala, tá ligado? Pô, os caras metem mal mala ao vivo, tá ligado? Imagina, né? Imagina numa entrevista. Foi longa a entrevista, tipo, abusei, assim, bastante, assim, da tolerância dele, assim. E o cara foi mó responsa, tá ligado? Quando tem vários caras que cola no braço, às vezes, pra fazer um show e é mó Zé Ruela, tá ligado? Que a gente nunca pode dar os nomes, mas quem conhece os bastidores aí dos festivais e dos festivais já viu que os gringos não são gente boa sempre. E tem os gringos que são gente boa pra caralho, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, sei lá, o Crooked Eye, tá ligado? O cara é mó gente fina. O Capadona, quando colou, também foi gente fina pra caralho. Até gravou um rap com o nosso parceiro Jamé, que vai sair, hein? Quando o Jamé teve aqui, ele avisou que ia sair. Então é isso, meu mano. É isso. Ai, meu chapa. Quem mais tá aqui entre nós, no nosso chat? É, né? Eu fiz até uma playlist, mano. Eu fiz uma playlist e mandei pra eles uns sons. Vocês querem saber o que eu botei na minha playlist de músicas pro Crooked Eye conhecer o Brasil? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha plataforma de música, que não recebe nenhum centavo para ter meu nome dito. Então eu chamo na minha biblioteca de música. Cadê? Achei aqui. Ó, vamos lá. Vê se vocês gostam da playlist que eu fiz pro Crooked, tá ligado? Vê se vocês curtem. Vê se vocês acham que é uma playlist que respeita o rap. Vamos ver se o gringo ia chapar a cabeça. Presta atenção. Um bom lugar. Tem que ter, né, cara? Beat do nosso monstrão aí. Ganja Man. Sabotagem nas áreas. Lógico, sabotagem, evidentemente, RIP, mas tem o Black Alien ali e tem o beat do Ganja Man, tá ligado? Foi uma playlist muito baseada em beat e flow, tá ligado? É uma playlist que eu fiz muito pensada, tipo, se eu for gringo ouvindo rap nacional, essa playlist vai fazer sentido pra mim, tá ligado? Eu vou conseguir curtir essas músicas, independente de entender as palavras ali. Porque uma palavra ou outra tudo entende, porque vem tudo do latim, tá ligado? Mas, né, a ideia é ser uma playlist baseada em beat e flow, mais do que letra ou qualquer coisa. Não que as letras aqui não sejam ótimas, pois eu só ouço coisa de altíssima qualidade. Na sequência, beat de Felipe Vassão, Triunfo, A Rua é Nós, Emicida, tá ligado? Acho que essa eu testei já quando eu viajei para Nova York, tem uns 7 anos já, velho. E aí eu mostrava para vários gringos lá. Aí os caras falavam Emicida. Eles não conseguiam entender. Eu falava Emicida. Eu falei, ok, Emicida, então. E eu acho que, né, esse beat do Felipe Vassão é incrível. Na sequência eu mandei para ele também. Mandei Sonho Meu, do X, beat do Zé Gon. Sonho Meu. Aquele beat é embaçado. Depois mandei Fazia Sentido, que se eu não me engano era um beat do Dom L com o Derek Cabreira. Posso estar errado. Se eu estiver errado, bom, a vida segue em frente, o mundo não vai acabar. Tá ligado? Depois mandei beat do Nave, Rodrigo Ogi. Depois mandei beat. De quem é esse beat? É beat do Kamal? É beat do Parte 1? Quem fez esse beat pro Kamal? Beat de Só, do nosso parceiro Kamal. Na sequência, a gente tem Mr. Niterói, Black Alien, Murder, Bivolt, Tasha Tracy, Desabafo, Deixa Eu Dizer, Marcelo D2, É o Teste, Criolo,
Bem Boom Bap, Matéria-Prima, Crime Bárbaro, Rincon Sapiência, Aventureiro, Rodrigo G, Não Escute Meus Raps, Dom L, Boa Esperança, Emicida, Minha Mulher Acha Que Eu Sou o Brad Pitt, Nil, Me Garanto, Carol Conká, Morra Bem e Viva Rápido, Dom L, Graja Wax, Criolo e Correspondente de Guerra, Rodrigo G. Vocês perceberam aí que é a primeira versão de só Régis Decade. Vocês perceberam aí que, tipo, como é que chama? Tem uma na frente aqui tá o Nave e o Ganjamin, né, velho? Nave e o Ganjamin saindo assim, na frente com gigantesca vantagem. Pelo menos, de 20 músicas aí, eu acho que pelo menos mais 8 ou 9 são do Nave e Ganjamin. Mas enfim, mandei essa aí pra ele aí. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Essa é a melhor hora dos gringos trampar com nós, tá ligado? O dólar tá barato, velho. Então, assim, o bagulho rende, tá ligado? Chega junto. E a gente tem muita gente talentosa. Então, assim, Stonks, meu chapa. Deixa eu ver o que a galera tá dizendo aqui. Então, eu mandei, acho que eu mandei. A galera sempre tem mais uma pra mandar, né? Ninguém nunca tá feliz com a playlist, tá ligado? Sempre tem alguém que quer mandar mais uma música. Eu mandei, acho que eu mandei, gente. Se vocês quiserem fazer playlist de vocês e mandar também, vocês podem fazer, tá ligado? Fiquem à vontade. Acho que eu fiz, que eu mandei, contém essas canções. Ai. É foda, cara. Eu acho que eu não ia conseguir ser um DJ, não, velho. Tipo, eu ia ter muita raiva da galera pedir música, cara. Ou não, né? Eu ia ser só aquele DJ que fecha o cercado e fala, valeu, obrigado, não tô ouvindo. Aí o cara escreve o nome da música no celular, fala, puta, eu não tô lendo, cara. É foda. Eu não ia ser um bom DJ. Eu não ia ser um DJ muito... Eu ia ter raiva. Ai. Mas a lista é essa, meu chapa. A lista é essa, então somente essa. Vou deixar a parte, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Tá ligado? Comentário aqui. Recebi um comentário aqui no Twitter. Certo ponto da entrevista, você até esquece da nacionalidade diferente. Apenas 2 caras falando sobre o que eles adoram. That's hip hop. That's hip hop, meu chapa. É isso aí. É disso que se trata. Primo. Ai. O que mais tem pra dizer? Tudo sob controle? O cabelo tá ótimo. Tá triunfante. Triunfante na economia. Que mais tem a dizer aqui, amigos e amigas? Quem colou aqui? Eu vi que o vovô colou uma hora aqui. Vi que o Nil colou também. Vi que estávamos bem frequentados. Para variar, bem frequentados, amigos e amigas. Amanhã vai ser um dia bom aqui, hein, cara? Amanhã a gente vai ter nosso parceiro Young Buddha! Sim. Young Buddha, diretamente da nossa queridíssima Sound Food Gang. Meu chapa. Young Buddha vai estar aqui com nós amanhã e vai ser massa, família. Demorou? Vamos dar uma acompanhada aí no que está acontecendo nesse mundão aí da music. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lil Wayne continua na lista lá de possíveis perdões do Donald Trump. E assim, espera sentado aí, Lil Wayne. Com certeza
Isso tá no topo de prioridades do Donald Trump nesse momento, tá ligado? Perdoar você, chapa. Ai, as ideias que cada um entra na minha vida, né, velho? As ideias. Mais o que? Amanhã temos nosso chapa Young Buddha. Deixa eu ver mais o que tem aqui de massa. Quem que tá aqui no nosso chat? Fila do Perdão, quem apoia a playlist? Não entendi, Michael Maia. Fila do Perdão, quem apoia a playlist? Como assim? Não entendi. Não saquei. Acho que tem alguém chamando você aí, hein, Rich? Eu ouvi Dona Raquel. Se eu tô ouvindo e devia estar preocupado aqui, você que não deve estar preocupado com nada, não tá ouvindo, alguma coisa está errada. Ok, vamos lá, Dona Raquel. Ai. Oh, brother. O que mais tá rolando de interessante, velho? Isso. Oi. O computador da empresa. Vai descer. Maravilha. Raquel sempre sempre marcando presenças importantes aqui com a gente. Maravilha. Ai. O que mais tem de bacana? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Laura Fia tá aqui entre nós. Tudo bom, Laura Fia? Como é que você tá, minha querida? Tranquilidade? Da playlist, entendi. Silveira Luiz falou, cara, o Crook tava com o melhor verso do ano, simplesmente guardado num som. Cara. Puta, foram acho que de 3 anos atrás era o verso, cara. De 3 anos atrás, o cara nem lembrava qual é que era. Tá ligado? Mas tava lá guardadinho. E pra você ver, né, velho? A cabeça que teve o Eminem, né, cara? De ir lá atrás e falar, meu, tem umas coisas boas aqui guardadas no cofre. E achou esse verso do Crook, do Joel e do Royce 59, né, cara? Que não foi só o verso do Crook. Foram 3 versos. E aí o Eminem fez o refrão. E aí o verso mais novo da música, sim, o verso mais novo da música fica sendo o dele. Que mais mandaram aqui? Essa aí eu acho que eu não vi sair em lugar nenhum. Essa aí foi uma exclusiva nossa aí, o Augusto. E a gente fez essa entrevista tem bastante tempo, cara. Tem um bocado de tempo já, velho. Eu fiquei surpreso dessa não ter saído em lugar nenhum, tá ligado? Ronald, você tava com medo de perguntar algo? Não, cara. Não. Eu tava mais com medo de na hora a internet tá uma merda, tá ligado? E ficar um... Como é que chama? E ficar, sabe, uma diferença muito grande entre a minha resposta e eu perguntando e o cara falando. Eu tava com medo de não ficar uma conversa normal. Porque eu odeio quando as entrevistas vai assim. Às vezes a gente entrevista alguém que, tipo, tá aqui em São Paulo mesmo, a internet tá aqui na nossa frente. E velho, é terrível o tempo de ida e resposta. E aí não sai uma conversa normal, né, cara? Mas lá onde ele tava na Califórnia, rolou bem a entrevista, foi de boa. Tipo, deu pra conversar direito, porque o meu medo era eu ter que ficar fazendo a pergunta e aí ele esperar um tempo pra responder, aí eu faço mais uma pergunta, aí sabe? E aí, tipo, você perde a espontaneidade da conversa, tá ligado? Que pra mim é o grande lance que diferencia. Porque assim, velho, tipo... Mano, tipo... Você pode, mano, você pode pegar qualquer... Sei lá, qualquer pessoa pode, tipo, se eu passar a lista de perguntas, consegue fazer a entrevista, tá ligado? Não é difícil. Tipo, mesmo se a pessoa tiver 0 contato com o que ela tá falando, ela vai conseguir atravessar aquele caminho ali, né, cara? Vai ler lá 30 perguntas,
cara vai responder determinadas perguntas e vai seguir em frente. Mas o que torna, né, a entrevista uma coisa quente ali, interessante, é a ideia de, tipo, né, enquanto a pessoa tá respondendo, você poder trocar uma ideia em cima, pai, bola, coisa e tal. E felizmente deu tudo certo, cara. Pedro Silva aqui falando, esse é o diferencial do mercado americano. Né, cara, o bagulho pra mim, uma coisa que ficou muito legal dessa entrevista, porque assim, o gancho pra entrevista são os assuntos grandes, né, cara? São, tipo, vai falar de tal bagulho, pô, Death Row, pra quem gosta né, da história da Death Row, né, saber desses pequenos detalhes de como o Suge Knight foi um cara que acabou sendo meio que, tipo, excluído ali da conversa, tá ligado? É legal saber esses bagulhos. Pra quem é da galera fã das Slaughterhouse, saber tudo que aconteceu. Pra quem é, tipo, fã do Eminem, saber dessa relação de criação dele com o Eminem. Pra quem, enfim, eu acho que pra cada pessoa pode desfrutar da entrevista ali pelo seu motivo de fanatismo pessoal, tá ligado? Mas eu acho que todo mundo pode tirar proveito da mesma coisa, que é essa conversa sobre o mercado, né, cara? Como, tipo, você não... Assim, existem aí os milionários do hip-hop, beleza. Só que assim, deve ser muito cansativo emocionalmente para um moleque ter que ficar o tempo todo se comparando com os números incríveis, tá ligado? Deve ser muito ruim para um moleque ter uma demo da hora, só que não ter, às vezes, os números de SoundCloud, de Instagram, tá ligado? E aí ele explicou, velho, você não precisa, tipo, chegar no nível do Drake, né? É que o Drake não foi nem um negócio, tipo... não foi nem de uma forma pejorativa, não. Foi, tipo, num jeito, tipo, é porque o Drake é o maior superstar que existe na música hoje em dia, né, cara? Mas você não precisa estar no nível dele, tá ligado? Então você não precisa fazer música parecida com a música que o Drake lançou para você poder chegar em algum lugar. Eu acho que esse é o grande lance. Acho que isso foi o que mais me atraiu, assim. E eu acho que é o que... É um negócio que eu espero que aconteça aqui no Brasil, tá ligado? Porque é muito triste você pensar que lá tem espaço para existir a cena mainstream dos Drakes e existe espaço para cena underground ser bem lucrativa, tá ligado? Como ele foi explicando ali matemática, ó, velho. Com 10 mil fãs fiéis, você se vira, tá ligado? Com 10 mil fãs fiéis, você se vira. E aqui é um pouco diferente, cara. Aqui, velho, às vezes... E uma coisa que deve ser levada em consideração, a economia do país é outra. O budget que a galera lá tem para entretenimento é diferente do budget que se tem para entretenimento aqui, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu espero que a gente consiga chegar num lugar parecido com esse, porque me irrita muito o fato de que assim, a gente tem, tipo, pequenos nomes que, tipo, que são tá ligado? Que estão bem de vida, tá ligado? Pega numa lista sei lá, pega meia dúzia de listas aí dos 10 melhores do ano brasileiro. Velho, a galera, metade da lista, sem maldade, metade de cada lista que você pegar, a galera, tipo, vive de mês em mês, espera cair o próximo dinheiro ali da 1RPM, tá ligado? Puta, quando entra um trampo para fazer um freela, escrever uma publicidade, escrever uma música para um outro artista, é um alento, tá ligado? Ainda mais nesse ano. Eu tô falando isso no ano normal, tá ligado? Tá ligado? Tem pouco show,
no ano com 0 show, imagina o que foi esse ano para quem faz música, tá ligado? Eu acho que parte um pouco uma mentalidade do público. Eu acho que se você der uma economizadinha aí na cerveja e no prensado, você consegue chegar e comprar uma camisa, tá ligado? Da mão do seu artista favorito no show, tá ligado? A gente tem muita cultura de arte é de graça no Brasil. E não é, velho. Não é, tá ligado? Para você gravar um rap, você precisa pagar hora de estúdio, você precisa pagar um engenheiro, você precisa pagar um produtor, tá ligado? Isso eu tô botando, tipo, se você mesmo não faz o bagulho, se você faz o beat, você precisa ter um computador foda, tá ligado? Se você grava em casa, você precisa ter um equipo foda, tá ligado? Não tem do nada, tá ligado? E não tem gravadora nenhuma interessada em assinar baseado simplesmente em talento. A galera assina baseado em número, tá ligado? Baseado no que já se provou. O jogo da música mudou, não é mais o que era antigamente. Fita demo e vira o bagulho. Não. Hoje em dia, tipo, quem já virou ou quem, assim, tá muito perto de virar. As gravadoras não investem mais sem ter certeza. É um outro jogo, tá ligado? E isso eu tô falando da cena mainstream, velho. Como é que a gente vai ter uma cena... Como é que a gente vai ter uma cena alternativa se a cena mainstream tá complicada? É foda, cara. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a economia do país tem que melhorar, tá ligado? Se a economia do país não melhora, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Agora, a molecada também tem que, tipo, entender que os artistas, assim, eles dependem muito mais, assim, de vender, tipo, 5, 10, 20 camisas na saída de um show, do que da grana lá de streaming, tá ligado? Que é em dólar. Mas, porra, pra até juntar lá a moeda que precisa, é treta, velho. É treta. Então é uma combinação de tudo. A economia tem que melhorar e a mentalidade do brasileiro também tem que deixar de achar que música tem que ser de graça, tá ligado? Acho super de boa você ouvir de graça lá o tá ligado? O YouTube lá, tá ligado? O Eminem, o Snoop Dogg, esses caras que estão de boa pra vida, mas assim, rap nacional você tem que apoiar, senão para de existir, tá ligado? Senão para de existir. Ou então tem uma galera que vai apoiar um bagulho que é de mentira e esse bagulho vai fazer muito mais barulho, e aí você vai ficar o tempo todo reclamando, os negócios de mentira faz barulho. Porra, mas você apoiou o bagulho de verdade? Tá ligado? Você, tipo, você chegou junto ali no ingresso de 10, 15, 20 conto às vezes, mano. Em vez de pedir o VIP, mano. Então, é delicado. Novamente, se a economia não melhorar, não tem como cobrar do pessoal. Mas, novamente, a gente tem uma cultura do... libera pra mim um VIP aí, mano. Tá ligado? A gente tem essa cultura. Falar que não tem é caô, tá ligado? Que eu conheço vários amigos que organizam evento e eles ficam cozidos da vida com os VIP, tá ligado? Ai, meu chapa. Deixa eu dar uma olhada no que tá rolando aqui no nosso chat. Meu chat! Gostei dessa, Laura Fia. Foi fazer a Maricondo de fim de ano e achou o som. É isso aí. Augusto Portugal, ficou muito boa, tá bem à vontade. Obrigado, meu chapa. E essa do Eminem Catar, a música foi da hora, foi mesmo, né? GV de Molinari. I Will e I Am são top 5 do Music to Be Murdered By. Sim, tô com você. São das mais legais. Gosto bastante.
Abraham Lincoln, essa barra da hora, eu gosto. Vamos ver mais o que tem aqui. Na Califórnia, ele estava do lado do servidor de internet. Não sei se funciona desse jeito, Régis. Eu não posso nem negar, nem confirmar. O inglês está em dia, ficou massa, gírias e tudo mais, dope. Obrigado, Michael Maia. Eu sou... Modéstia à parte, isso é uma das poucas coisas que eu sei falar direito, é inglês, tá ligado? Que eu sei fazer direito, é falar inglês. Demais não tem mais muita coisa que eu sei fazer muito especial, não, tá ligado? Tem muita gente de qualidade, porém, que não tem números expressivos nas plataformas de streaming. É verdade isso aí também, meu mano. Por isso que eu acho que, assim, a galera tem que investir no físico, tá ligado? Tem que comprar o físico, tem que comprar o merchandising, tá ligado? Eu totalmente entendo a praticidade de você ouvir o negócio no seu celular ali. Mas compra o físico, deixa ali bonitinho, tá ligado? Compra como se fosse uma obra de arte, meu chapa. O Valt Gomes falou, entrevistar os manos da Grisel deve ser da hora. Não é impossível. O West Side Gun me segue naquele negócio lá, como é que chama? Twitter. Tá ligado? Se pá, a gente troca uma ideia aí, tá ligado? Às vezes a gente usa essa aqui já pra mostrar pros outros caras, pá, que o bagulho é real, velho. E aí a gente vai arrumando ali de um tantinho, a gente arruma um montão, meu chapa. Michael Maia. Eu conheço um cara que tem pulseira pra entrar no show. Sério, o cara fica com a pulseira o tempo inteiro pra poder entrar em balada? Mas não tem uma parada eletrônica que checa isso? Essa balada também que ele entra deve ter um nível de como é que chama? Um nível de cuidado também pra segurança que deve ser fantástico, tá ligado? Oh, brother. Ai. Quem mais tá aqui nas áreas? Dá um salve aí, amigos e amigas, guerreirinhos e guerreirinhas do chat, amigos do baile. Deixa eu ver mais o que tem de interessante aqui. No mundo da música tá meio fraco essa semana, né? Eu não vi nada de interessante, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no DJ Buff. Tá meio devagar, tá ligado? Exceto por essa entrevista aí do Crooked Eye no Central, o mundo da música tá meio parado essa semana. Saiu umas paradas embaçadas do Dr. Dre, hein? Você viu lá? Bagulho ficou feio pro Dr. André, tá ligado? É foda, mano. Tá lá na UTI, mas não muda de nada, velho. Não muda de nada. Sinistro o bagulho. Saiu lá. Esse divórcio dele aí vai ser barulhento, velho. Vai ser barulhento. E é aquela coisa, velho. Muito bizarro. Não fiquei muito feliz, não. Tá ligado? Mas aí, né, cara? Não despejem todas as fichas de esperança que vocês têm na vida de vocês, tá ligado? No seu rapper favorito, tá ligado? Que aí você não se decepciona 100% nunca. Fica tudo sob controle, tá ligado? Ai. Sim, foi isso, Augusto Portugal. A esposa dele falou que ele já foi aí, tipo, ali, pelo que eu contei ali no que eu li das matérias, umas 2, 3 vezes um cara um pouco agressivo na história, tá ligado? Não curti. Aí complica o esquema, tá ligado? E assim,
E ela segurou essa história aí um tempo, mano. Então é foda, tá ligado? Uma parte de mim é evidente que tá preocupada, né, com a melhor saúde aí desse pilar do hip hop. Outra parte de mim, tipo, fica decepcionada de ver, tá ligado? Esse comportamento que, velho, parece que não acaba nunca, velho. Parece que enquanto a gente gostar de música, tá ligado? A gente vai tomar uma decepção aí com os nossos músicos favoritos, né, velho? Triste isso, mano, mas eu não sei o que dizer mais. Eu não tenho uma grande reflexão sábia para acrescentar, tá ligado? Mas eu não gosto, não me agrada e eu espero aí que o melhor aconteça aí para a digníssima, como chama ela? Nicole Young, ex-esposa do Dr. Dre. Cara, o barato é louco e aqui a gente não tá disposto a passar pano pra ninguém, né, cara? O bagulho tá sinistro. Meu, vocês viram um negócio punk que aconteceu esses dias, cara? Que teve um cara que foi preso, foi nos Estados Unidos isso, e ele foi e aí ele gravou um rap de dentro da cadeia, e era um rap tipo anti-X9, que ele gravou de dentro da cadeia. E aí esse rap foi usado como evidência no julgamento desse cara, quando ele tava para ser... como é que chama? Porque tem da cadeia, quando você é preso, e aí tem o presídio, né? Quando você é detido, e aí ele tava detido. E aí usaram audiência de custódia, é isso? Audiência de custódia. Isso, exatamente. Que a audiência que é para você, para ver o que vai acontecer mesmo com a vida. E aí usaram a letra do cara, falando, não sei o que, se você for um X9, eu vou pegar você e tudo mais, e tudo pau. Eu, sinceramente, eu tive sentimentos conflituosos sobre isso daí. Em primeiro lugar, eu acho que é completamente errado você usar letra de música para poder apresentar isso como evidência de caráter, tá ligado? Porque, mano, desde que o rap é o rap, o exagero na violência não é uma novidade, tá ligado? As hipérboles e etc e tal, e eu sou sinistro, eu sou pá. Tipo, sei lá, o Rick Ross, que pagava de bandidão e pá. E aí descobriram o mano era tipo guardinha do presídio, tá ligado? Oh, brother. Então eu não gosto disso, eu acho isso errado. E tem um problema maior dentro disso, que é a abertura de precedente, né? Você começa então, tipo, o Lil Wayne aí, que tá para ser preso ou não, por conta de uma posse de um ferro. O juiz vai poder usar, ele falando que ele tem uma arma embaixo da cama, pronta para atirar na hora que quiser. Quando você abre o precedente jurídico, é o que acontece, tá ligado? Sim, o juiz vai poder usar. Então, por um lado, tipo, eu achei assim, idiota, tá ligado? Eu achei perverso e completamente fudido das ideias a justiça aprovar isso.
E sim, o cara foi condenado, tá ligado? Ficou claro por conta das mensagens que ele estava mandando de dentro do presídio que ele era um perigo para a sociedade. Preso. Os Estados Unidos adoram prender gente. A gente também adora prender gente. Eles adoram mais ainda porque eles têm as prisão privada. Mas logo mais a gente vai estar com a prisão privada bombando aqui, tá ligado? Não pisca o olho que você vai ver um monte de prisão privada logo mais. Então, assim, por um lado, eu acho completamente nonsense você prender alguém por conta de uma letra de música. Tá ligado? Você usar aquilo como evidência de que, não, esse cara tem que estar fora da sociedade mesmo. Tá ligado? Por outro lado, cara, se estiverem procurando você, tá ligado? Indiciando você por assassinato, tenta não gravar nenhuma música falando que você vai matar o X9 enquanto você estiver no meio do seu julgamento, tá ligado? É o famoso me ajuda a te ajudar, a me ajudar a te ajudar, tá ligado? Sou completamente contra a lei ser usada dessa forma e isso talvez vire um precedente muito grande. Aconteceu com um rapper, tipo, meia boca, tá ligado? O cara tentando a vida aí. Agora, isso vai acontecer em algum momento com os Lil Wayne da vida, velho. Vamos lá, aqui a letra dele. Tá falando que ele faz isso, tá ligado? Vai ser difícil. E é aquela coisa, eu sou a favor disso? É lógico que não, isso é bizarro. Imagina só, tá ligado? Se os caras prendem o Al Pacino e aí vai e mostra lá, ó o filme que ele faz aqui. Porra, ele faz o filme que ele atira num monte de gente com uma metralhadora, say hello to my little friend. Lógico que esse cara é um perigo. Tá errado isso. Agora, você pode, por favor, não gravar um rap pelo telefone dentro da cadeia enquanto o seu advogado está tentando tirar você de lá? Me ajuda a te ajudar, a me ajudar, a te ajudar, cara. Ai, chama, por favor, o break da segunda hora para quem não é assinante. E quem não é assinante, assina nós, twitch.amazon.com, meu chapa. Demorou? Tamo junto? É nóis. Augusto Portugal falou aqui, Lil Wayne pode estar junto do Trump pensando que poderia ajudar nessa situação, é viagem. Então, é um pouco disso, cara. É um pouco disso. Ele tava confiante que ia rolar esse help aí. E não vai rolar não, velho. Hoje é dia 14, tá ligado? Hoje é dia 14, são 6 dias pro Trump sair fora, tá ligado? O Trump tá correndo de um lado pro outro para poder para poder se perdoar, velho. Você acha que ele tá ali e fala, porra, tem o Lil Wayne, hein? Vamos perdoar o Lil Wayne, não pode esquecer, hein? Você acha que ele tem um monte de post-it grudado assim no monitor dele, assim, do computador? Ó o Lil Wayne, hein? Você acha? É a última coisa que tá na prioridade dele. Eu acho que o Lil Wayne pagou um micaço, velho. Pagou um micaço de posar lá do lado do Trump, faltando 10 dias para a eleição, tá ligado? Ah, não, tô aqui pela reforma e tudo mais, velho. Não é o caminho certo. Você a vida inteira você foi apolítico, tá ligado? E agora você quer, tipo, negociar, conversar com o presidente, quando é o cara mais nefasto que existe. Você acha que ele não tava usando você? Porra, tá ligado? Você quer ser apolítico? Firmeza. Mas não vira, tipo, politizado aos 45 do segundo tempo, no meio de uma das eleições mais importantes que teve nos últimos tempos. O frango fica revoltado, tá ligado? O frango não gosta de vacilação no rap, tá ligado? E o que você fez, Lil Wayne, foi vacilar, tá ligado? Posou do lado do Trump. Não, velho. Pagou micaço. O Ice Cube também, o Ice Cube chegou junto. Novamente, nenhum dos dois vestiu o bonezinho. Novamente, nenhum dos dois falou, votem nesse cara aqui. Mas vocês dois colaram perto dele, muito perto da eleição, cara. E para eles ter uma foto com vocês dois é tipo um puta endosso, velho. Porque, né,
o que mais as pessoas de mínimo de noção vem batendo na carta de que, né, Donald Trump é um cara racista, o pai dele tinha conexões com a Ku Klux Klan, tá ligado? Donald Trump, ele ativamente apoia grupos supremacistas brancos, tá ligado? E aí, como é que você vai chamar esse cara de racista se tem, tipo, se ele faltando uma semana para a eleição, ele tem lá o Ice Cube e o Lil Wayne para ele tirar uma foto. Moscaram. Tô totalmente a favor de um diálogo sobre a reforma prisional. Mas a gente não pode, tipo, fazer concessão com o diabo, especialmente quando o diabo tá pouco interessado em fazer a nossa parte da concessão. O diabo tá mais interessado em sair na foto com a gente bonito. E foi o que aconteceu. O Rafael 666 aqui falando do Cube, mas me caiu o cu do bolso. Então, né, cara? Mas no caso do Ice Cube, ele só falou de política de prisões. Sim, foi isso também. E a do Wayne, a justificativa principal é essa. É que tem esse perdão aí possível aí pra ele conseguir. O que o Lil Wayne já tá num novo caso, por causa de um revólver. E eu sempre falo, porra, cara, deixa os seus seguranças segurarem seus revólveres, cara. Vocês são artistas, vocês fazem música, tá ligado? Puta, pra que vai se meter em essas tretas, mano? Ai. É aquela coisa, o Lil Wayne é zero politizado. O Ice Cube me perturba um pouco mais, né, cara? Eu concordo com o Rafael. O Ice Cube é foda, porque o Ice Cube, ele é um cara que entende o bagulho. Enfim, vamos saindo fora. Adeus. Amanhã a gente volta. Henrique Silva pergunta aqui o que achou do Book of Rhymes. Eu achei boa, achei essa música boa, assim. Eu achei legal os scratches do primo ali, cara. Demorou? Tchau. Se cuida. Amanhã a gente volta com Young Buddha aqui na programação do Central Lábia.